Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da AGM, o podcast Papo de Prefeito. Hoje, nossos convidados são a deputada federal Flávia Moraes e o prefeito de Itaguaru, Fernando. Sejam muito bem-vindos. Fique com a gente, o podcast oficial da AGM está no ar. Começando com o senhor prefeito, bem-vindo. Obrigada por participar aqui conosco do nosso podcast. Queria que o senhor contasse para a gente como é que tem sido esse mandato lá à frente do município de Itaguaru, desafios que tem enfrentado e também resultados, compartilhar boas ideias que os colegas, outros prefeitos podem copiar também para ajudar nas soluções de lá. Bom dia, Charlene. Bom dia, deputada. Nós é um prazer estar com vocês aqui. Desafios, vocês sabem que são difíceis. A prefeitura hoje passando um momento difícil. Eu já é o meu segundo mandato e, graças a Deus, a gente tem tido uma parceria muito boa. A deputada federal, Flávia Moraes, tem nos ajudado muito. O nosso governador, Ronaldo Caiado, tem nos ajudado muito. Daniel deu sequência, nos ajudou muito. Temos hoje o nosso deputado representante, deputado Dineu Olímpio, tem nos ajudado muito. Essas parcerias que nos ajudam. E nós temos muitos desafios já feitos, como a deputada já mandou várias emendas para nós, da saúde, da educação, para esporte. Hoje eu estou com a prefeitura reformada, eu estou com um clube reformado, que a deputada, com parceria, me ajudou. Se eu tenho um recapeamento que o deputado me ajudou, o governador me ajudou. Nós acabamos de terminar hoje uma patrulha mecanizada lá, que veio 1.200 horas, graças às parcerias com o governador e deputada. Então, o desafio vem sempre acontecendo na saúde, na educação, no esporte, na infraestrutura, certo? Como é que o senhor pontua para a gente, o senhor falou que está no segundo mandato, desse período à frente da gestão no Executivo Municipal, qual que foi o principal desafio que o senhor enfrentou ali? O principal desafio do segundo mandato, começando já o tempo passa muito rápido, certo? É isso que eu disse para você. Nós estamos hoje, já está com um recapeamento chegando lá, está em Jaraguá, vindo para Itaguaru, graças à nossa deputada. Nós estamos, o nosso desafio maior, eu quero recapear a cidade inteira. Já recapeamos já mais de 50% do primeiro mandato e vamos recapear agora, no segundo mandato, o resto da nossa cidade, se Deus quiser. Então, foco aí em infraestrutura, né, para a comunidade. Infraestrutura, zona rural, que nunca teve umas estradas na zona rural como está no nosso mandato. Isso aí não é eu que digo, é a população que diz. E qual que é a percepção do senhor sobre os serviços prestados hoje pelo município, quando a gente fala de saúde, educação, que são serviços essenciais para a população, né? Como é que pode pontuar para a gente também desafios e aquilo que o município vem implementado de solução? Na gestão do senhor, o que tem melhorado quando a gente fala de saúde e educação? Como os moradores têm sentido os benefícis? Eu tenho um desafio, e se Deus me permitir, e se eu vou conseguir, eu levo os nossos alunos para a faculdade, Jaraguá, Anápolis, Itapuranga, tudo a custo zero. A prefeitura banca tudo. Eu tenho na saúde, que nós adaptamos lá, o centro de especialidade, que não tinha, onde tem todos os especialistas, que o pessoal veio de vir para Goiânia, vai para o centro de especialidade, certo? E trazemos para Goiânia. Nós temos uma casa de apoio, onde a pessoa vem, ela tem café da manhã, ela tem almoço, ela tem janta. Se for uma vez um tratamento oncológico, ela fica a semana inteira a custo zero. Isso a prefeitura banca tudo, certo? E como é que o senhor tem viabilizado esse serviço, focando agora na área da saúde, né? O centro com os especialistas, para que realmente não haja necessidade dessa população vir para Goiânia, às vezes até para fazer um exame, para fazer uma consulta com um especialista, tinha esse deslocamento, a prefeitura está conseguindo resolver isso, mas como o município tem conseguido viabilizar isso? Isso aí, graças às emendas que nós temos ganhado sempre adaptada, emenda da saúde, certo? Na área da educação, tem também esse tipo de apoio? Tem apoio da educação, como diz você. Lá não temos lista de materiais. A prefeitura banca tudo. Tênis, mochila, livro, tudo de qualidade. As nossas escolas, como pegamos, não tinha nenhum ar-condicionado. Hoje toda sala tem ar-condicionado,
e sem dar qualidade ao nosso aluno. Com certeza, né? A gente está falando de um serviço que nem era para ser uma obrigação, né, do município fornecer isso, climatizar as salas de aula para os alunos, e com certeza a comunidade vem percebendo essa diferença. Ele pontuou algumas vezes, deputada, sobre a importância, né, das parcerias, do apoio que vem na forma de emendas, como que o parlamento, o seu mandato, né, a sua legislatura tem contribuído com os municípios, não somente Itaguaru, a gente sabe, mas com os municípios de modo geral, para que a comunidade lá na ponta sinta isso. Olá, Charline, olá, prefeito Fernando, a todos que nos acompanham aqui nesse podcast. E a gente está acompanhando aí a trajetória do Fernando já há algum tempo, né? E o Fernando, importante a gente colocar aqui a história dele, o início dele na gestão municipal. Ele foi eleito vice-prefeito e houve uma tragédia no município, a perda do prefeito, ele assumiu, né? Fala assim, pegou o carro andando e assumiu no momento de luto, um desafio enorme, acho que maior do que qualquer prefeito, porque ele pegou um momento de muita tristeza, ao mesmo tempo ele precisava dar continuidade e eu sei que foi muito difícil porque a gente acompanhou de perto. E o Fernando, com o jeitinho dele, foi se inteirando de tudo, preservou, né, toda a história, todo o legado do outro prefeito e foi fazendo o seu trabalho aos poucos, né, tentando manter a máquina funcionando e fazendo, né, que os projetos, compromissos que eles fizeram na campanha fossem todos cumpridos. Aí ele fez toda uma articulação, foi quando nós nos aproximamos, né, e a partir daí, né, um trabalho muito forte, uma parceria muito forte pelo município. Hoje, a maioria dos municípios goianos, brasileiros, tem poucos recursos para investimento, né? Então, muitos prefeitos mal dão conta de manter a máquina funcionando, pagamento de folha, limpeza da cidade, muitos enfrentando aí dívidas de mandatos anteriores, né? Então, não foi diferente a realidade do prefeito Fernando. E aí, com isso, a gente começou a trabalhar através das emendas, as programações, os recursos, né? E também abrindo portas junto ao governo do estado, aos ministérios, né? Para que ele pudesse viabilizar obras, investimentos de maior vulto, que ele pudesse reformar sua frota de maquinários, que hoje uma rubrica que a bancada de Goiás tem ajudado muito os municípios, a gente tem essa preocupação. Hoje nós temos aí uma bancada municipalista, meu mandato é municipalista, então a gente trabalha muito para fazer entrega de ônibus escolares, maquinários, que são equipamentos que muitas vezes a prefeitura não consegue adquirir, são caros, e a gente colocando esses equipamentos que têm a vida útil curta, novos, a gente dá aí uma condição de trabalho, uma qualidade de serviço público melhor para a nossa comunidade. Agora, nós temos aí o grande desafio da saúde, né? O prefeito ele fala assim, que é um desafio, entre outros, porque lá ele tem cuidado muito bem da saúde. A gente acompanha em várias regiões, em vários municípios, e Itaguaru hoje tem uma saúde diferenciada. É claro que com todos os desafios que a gente tem hoje no país, de acesso a alguns procedimentos, mas ele teve a preocupação, numa cidade de um porte menor, de garantir as consultas com especialistas, de garantir o acesso à cirurgia. Então, hoje, a gente faz aquele programa lá, o Saúde em Movimento, a gente vai no município, a gente sente que a comunidade está aí tendo um cuidado muito especial nessa área e, às vezes, alguns gargalos a gente tenta ajudar, mas a gente tem um olhar do município muito especial em relação a isso. E a questão da infraestrutura exige um recurso maior, um investimento maior. Nós já chegamos lá no município de Itaguaru a mais de 7 milhões de investimento só no mandato do Fernando, todos os anos colocando recursos, né? Já há alguns anos, e investindo em todas as áreas, no esporte, na infraestrutura, na saúde, na educação. E o mais importante é que o município consegue executar, nem todos conseguem. Então lá eu nunca perdi um centavo de emenda, todas as emendas que são destinadas
para o município são executadas em tempo hábil, são entregues, são direcionadas para a população. Tenho uma alegria muito grande poder ter essa parceria por Itaguaru, tanto é que o prefeito foi reeleito com grande louvor. Hoje ele tem a Câmara quase total, todos os vereadores apoiando, participando da gestão, já fez aí também o programa de moradias em parceria com a GEAB, entregou várias casas, já está com o segundo projeto bem adiantado. Então a gente vê assim que a cidade, ela está, a prefeitura era desestruturada, um prédio antigo, ele já conseguiu melhorar a estrutura, o clube que estava lá parado, ele já conseguiu. Então, assim, ele consegue, através dessas parcerias, fazer investimentos estruturantes, segurar a saúde, a educação, tudo aí num bom patamar. É claro que a gente não tem nenhum prefeito que resolve todos os problemas, né? Mas a gente sabe que Itaguaru está no caminho certo. E a gente quer falar um pouco assim da realidade de todos os municípios, né? Eu quero parabenizar os nossos prefeitos. Hoje a gente tem uma boa leva de prefeitos aqui no nosso estado, uma parceria com o governo do estado muito relevante. Aqui eu quero também cumprimentar o governador Daniel Vilela, que através dessa parceria tem apoiado muito os municípios com a patrulha mecanizada, que ajuda os municípios no cuidado com as estradas vicinais, o recapeamento que chega a todos os municípios, as escolas estaduais que estão aí em bom estado. Então, a gente vê uma presença do Estado importante nos nossos municípios, de forma republicana, de forma planejada e que atenda a todos naquele quesito. Hoje é mais fácil para os municípios planejarem o que eles precisam fazer com recurso próprio, porque eles já sabem o que eles podem contar do governo do Estado. Eles não precisam ficar assim, leva ofício, faz uma coisa, faz outra, não. Todo mundo já sabe que eles vão ter recapeamento, patrulha rural, casas, se eles arrumarem a área, cuidar da documentação. Então, o prefeito consegue fazer o dever de casa, ele consegue se programar para fazer o que precisa ser feito, captar recursos para fazer aquelas outras ações que, porventura, o município não tenha recurso. Hoje, a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos municípios, principalmente por causa da previsibilidade que os municípios não têm, né? Muitas vezes, o FPM, que é a renda principal da maioria dos municípios, ele vem num valor, depois vem em outro valor. Oscila demais, Então, né? é muito difícil para uma prefeitura que precisa fazer licitação, que precisa ter uma parte de custo que é permanente, uma folha que ele tem que pagar. É muito difícil ele saber, sem saber quanto que vem no próximo mês, ele manter tudo isso, né, com eficiência, né? Então, por isso, a gente trabalha muito, a AGM tem umas pautas importantíssimas lá no Congresso Nacional, a gente está sempre atento às pautas da Confederação das Associações, da Federação dos Municípios, porque a gente sabe que é muito importante que a gente possa melhorar isso. Primeiro, aumentar o FPM, que a gente sabe que hoje grande parte dos recursos ficam retidos no governo federal e a gente precisa que ele chegue no município de forma mais célere, né, para que os municípios possam atender essas demandas. Depois, essa questão da previsibilidade, né? A gente precisava ter um valor fixo ali para que os municípios pudessem contar com essa variação. Pelo menos um piso, né? Isso, contar com essa Um variação piso apenas fixo. numa parte do recurso, para ele poder se programar melhor. Hoje se exige muito, né, dos municípios, cumprimento de metas, cumprimento de ajuste fiscal, o número de servidores que ele pode ter, que ele não pode ter, mas, ao mesmo tempo, ele não tem uma previsão orçamentária para poder trabalhar tudo isso, né? Então, os municípios lutam com muitas dificuldades. Esse ano a gente conseguiu aprovar uma matéria muito importante, que é a PEC 66, que trouxe também uma conquista, né, sobre uma injustiça muito grande que os atuais prefeitos viviam, que é a questão dos precatórios, né? Então foi criado um teto, né? As dívidas anteriores, de repente, elas chegavam sem avisar, o prefeito recebia lá a notificação e tinha que cumprir, pagar aquele precatório, mesmo que comprometesse todo o orçamento daquele mês. Então,
Então, ali ele deixava de pagar fornecedor, de pagar funcionário, de pagar tudo que tinha, porque ele tinha que pagar uma precatória de uma dívida de 10, 15 anos atrás. E chegava sem ele saber. Então, isso era um caos para muitos prefeitos. Através dessa PEC, foi possível criar um teto. Não é que o precatório vai ser pago, mas ele não pode chegar de forma sem avisar, repentina e comprometer os gastos que mantém o básico, o do básico funcionamento. do funcionamento do serviço público naquele ano, né, naquele mês. Vamos Então, continuar limpeza... falando sobre a PEC no próximo bloco. Eu preciso chamar o nosso intervalo. Um agradecimento aos nossos patrocinadores que fazem o nosso podcast acontecer. Agradeço a Megasoft, a IA Soluções Empresariais, Cicobi Secovicred, ICS Sistemas e Gestão em Saúde Pública e Chancela Consultoria Imobiliária. A gente volta já já. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Voltando então, deputada, vamos continuar. Nós estávamos falando sobre a PEC, né? Que tirou esse sufoco, digamos assim, prefeito, era um sufoco, né? Receber a notificação que o senhor tinha um precatório para pagar, não estava previsto, às vezes o orçamento do município já estava organizadinho para aquele mês, aí de repente chega lá um boleto novo para a prefeitura pagar, dá uma bagunçada no orçamento. Realmente tem feito diferença aqui na ponta, assim, para o gestor municipal? Já sentiu isso? Já senti muito. Isso aí é um compromisso que a gente tem. Por exemplo, nós temos uma folha de pagamento. Eu tenho comigo que eu tenho que pagar dentro do mês. Tem que honrar. E até hoje eu tenho pagado. Até o dia 30 eu tenho pagado. O funcionário tem recebido. Tanto o funcionário como os nossos fornecedores. Deputada, como é que foi essa articulação, né, para que a gente viabilizasse isso, para que esse olhar realmente, né, o entendimento do legislativo de pensar no caos que gerava aqui no município, no executivo municipal, quando chegavam essas contas com esses valores, assim, né, que às vezes exorbitantes e valores que não condiziam com a realidade do que o município conseguia executar? Foi o entendimento é quase que unânime. A gente teve alguma oposição, mas muito mínima em relação ao reconhecimento dessa questão. Mas foi um trâmite difícil, porque quando você mexe com recurso, né, você sempre precisa fazer muitos cálculos, né, preciso pensar, e aí foi criada uma comissão especial. Os deputados de Goiás, nós tínhamos 6 na comissão, então mostrou que existe um consenso dentro da bancada goiana em relação a essa questão. E eu queria acrescentar que, para além dessa questão dos precatórios, essa PEC foi importante também, porque ela permitiu a ampliação do parcelamento das dívidas previdenciárias também, que é uma questão que, às vezes, é uma dívida lá de trás, que compromete totalmente a atual gestão. Então, o aumento, a diluição desse valor da dívida por mais tempo, ela dá um fôlego maior para algumas prefeituras em situação de grande dificuldade. É claro que cada uma tem uma realidade, algumas nem têm nenhum problema de precatório, né? Mas muitas têm, e com certeza são questões que afetam muito o funcionamento da máquina pública. No primeiro bloco, a senhora comentou sobre o bom de destinar as emendas para o município de Itaguaru, que a senhora nunca perdeu nenhum centavo. Aí eu quero a dica do senhor. Vamos ajudar os colegas, vamos ajudar os outros prefeitos. Como é que o senhor faz? Como é que funciona essa gestão? Como é que o município se organiza para fazer as licitações que são necessárias para a aplicação certinha desse recurso para o município não perder o recurso? Porque a gente sabe que muitos municípios recebem as emendas e acabam perdendo as emendas porque não conseguem executar, né? Aí o parlamentar perde, o município perde, a comunidade perde, e aí ela falou que nunca perdeu nenhum centavo lá. Então, vamos lá, qual que é o segredo? E se Deus quiser, nunca vai perder. Se não perdeu até hoje, não vai perder até agora. Porque
O maior segredo é a equipe. Eu tenho uma equipe, graças a Deus, tem me ajudado muito. Então, eu dependo muito dela. E são muito competentes. Isso aí é o segredo que tem, então, uma equipe competente. Uma equipe técnica, então, bem Uma direcionada. equipe técnica bem direcionada. Parte de licitação e tudo isso aí. O jurídico, né, o pessoal que organiza isso aí, graças a Deus, tem dado tudo certo. Percebe-se muito, prefeito, assim, o destaque da sua gestão. E quando eu falo de gestão, eu estou falando de administração mesmo do município, né? Quando a gente fala, o senhor pontuou algumas, né, das benfeitorias dos 2 mandatos à frente ali do município, de ter dado uma cara nova, né, para a prefeitura, de conseguir climatizar todas as salas de aula, de ter um centro de especialidades ali dentro do município, a casa de apoio que atende a comunidade, o transporte escolar, né, inclusive para cidades ali ao redor, para quem está indo fazer faculdade, o município tudo bancando tudo isso, né? Então a gente percebe que há realmente muito planejamento e uma boa administração, né, deputada, assim, que é algo que realmente destaca, né, e brilha os olhos. Queria que o senhor falasse também um pouquinho disso. Como que o senhor conseguiu fazer isso? Como o senhor conseguiu montar esse time? Qual foi o cuidado na escolha, nessas indicações, o perfil que o senhor procurou, né, das pessoas que estão cuidando dessas pontas, quem que está ali à frente de licitação, quem está à frente do jurídico, qual é a recomendação do senhor para essas pessoas, para que o resultado seja esse que o senhor está falando para a gente hoje? Eu fui vereador por 2 mandatos. Eu tenho um contato muito grande com o povo. Eu tenho um amor muito grande pela minha cidade. E eu tenho um grupo político que me ajuda muito. Então, sempre ouvindo aqueles que realmente é companheiro, certo? Realmente gosta da cidade. Então, é muito fácil isso aí. A gente não administra sozinho. Administra com o grupo, administra com a sociedade. A deputada Flávia falou para a gente sobre o apoio do governo, né, anteriormente com o governador Ronaldo Caiado, agora com o Daniel Vilela. Como que o município de Itaguaru tem recebido, tem sentido esse apoio do governo estadual lá dentro da gestão de vocês, dentro do município? Acho que não só o município de Itaguaru, como quase o estado inteiro. Foi, igual a deputada disse, planejado. Nós sabíamos que nós recebíamos a patrulha mecanizada, nós sabíamos que nós recebíamos o recapeamento, nós sabíamos que nós ia receber as casas de moradia a custo zero, tudo planejado. E graças a Deus, todos os dois governadores, tanto o Daniel como o Ronaldo Caiado, têm dado esse apoio ao nosso estado, não só Itaguaru, como o estado inteiro. E para o restante do mandato, o que o senhor tem aí de planejamento, de outras parcerias ou de obras? O senhor falou que quer terminar, né, o recapeamento ali do município. Além disso, o que está previsto aí até o final do mandato do senhor? O tempo passa muito rápido. Eu já tenho quase 2 anos de mandato do segundo mandato. Então, quer dizer, o planejamento tem que ser um planejamento que eu termine no meu mandato, né? Eu não posso querer investir demais também que eu não vou deixar para o outro mandato, né? Então, eu tenho que terminar, recapear a cidade. Eu tenho uma avenida, que é o centro da nossa cidade, que eu tenho certeza que a deputada vai me ajudar, já me ajudou, certo? E vai me ajudar eu recuperar ela. Não brigue sem certo? isso não, viu, Charlene? Ele vem participar do podcast, já está pedindo mais recursos, a deputada vai ajudar. A deputada vai ajudar, né, deputada? Claro, sempre. Certo? Então, a gente orgulha muito de ter esse deputado que representa a gente e muito bem representado. Deputada, quando ela foi, primeira vez que nós fomos para lá, o prefeito não quis ceder o espaço, nós fomos na igreja para receber o apoio da deputada lá, que ela levou o ônibus, foi para a igreja. Então, hoje, ela tinha 300 votos, ela teve, acho que ela foi menos, hoje, nesse mandato agora, ela teve mais de 1.000. E esse mandato agora que vem, se Deus quiser, vai ter mais ainda. Mostra serviço, né, deputada? A comunidade sente o benefício e o seu olhar ali para a região de Itaguaru, não somente o município de Itaguaru, mas para toda a região, né? Esse resultado acaba sendo natural, né? A reeleição do prefeito, o aumento do número de votos, quando o trabalho é feito com responsabilidade, sem interesse nisso, o trabalho é feito por amor à cidade, o trabalho é feito porque a gente quer realmente cumprir com a nossa missão, quer servir as pessoas. Quando a gente faz com amor, o resultado vem naturalmente, né? Então, a gente
fica muito feliz e eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial à comunidade Itaguaru, que tem confiado no nosso trabalho, que tem sido aí cooperativa na gestão do Fernando, que ele conta com a comunidade em todos os momentos, né? E também junto conosco nesse trabalho que a gente faz. Então, a gente sabe que quando a população se une, acredita na gestão, participa, tudo flui. E a gente fica muito feliz que Itaguaru esteja vivendo esse momento agora, né, onde o poder executivo, representantes do legislativo, comunidade, todos trabalham juntos, né, pelo bem da cidade. Nós vamos passar agora para as considerações finais. Prefeito Fernando Araújo, queria que o senhor contasse para a gente aqui, faz as suas considerações finais, pode fazer um balanço, né, dos 2 mandatos, aqui a gente está no meio do 2º mandato, um balanço da sua gestão, sua expectativa. Olha, a minha expectativa sempre, a gente sabe que é luta, não é fácil, certo? Eu quero sempre, no primeiro mandato, a deputada disse, foi difícil, muito difícil, você assumiu um mandato que não estava esperando de ser prefeito, a partir do eu fui eleito vice-prefeito dia 15 de novembro, certo? Foi como a eleição foi 15 de novembro, o atual prefeito morreu dia 16, certo? Então, aí eu assumi o mandato. Então, para mim não foi fácil o primeiro mandato. Com inexperiente, né? Eu era vereador, inexperiente, agora já o 2º mandato mais experiente, com a equipe mais competente, mais experiente. E, se Deus quiser, quero agradecer muito a Deus e o povo de Itaguaru que tem me ajudado. Suas considerações também, deputada, o que tem previsto para os próximos mandatos, vamos considerar assim, né? Já está no 4º mandato como deputada federal. O que os municípios podem esperar da deputada federal Flávia Moraes aí na Câmara, no Congresso, para os próximos anos, próximos mandatos? Bom, que a gente continue, né, trabalhando, defendendo essa pauta, o municipalismo, né, o fortalecimento dos nossos municípios, a estruturação, a garantia de recursos, a viabilização da nossa gestão, para que cada vez mais o cidadão que vive na cidade, porque ele não vive no estado nem no país, ele vive lá no município, para que ele possa ter a qualidade do serviço que ele merece. Então, estamos lá para representar Goiás com muito orgulho e trabalhar pelos nossos municípios goianos, fazendo o que a gente fez em Itaguaru, o que eu faço aí em vários municípios de Goiás, que é justamente apoiar, correr atrás, pegar na mão dos nossos prefeitos, para a gente poder realmente atender a nossa comunidade. Eu agradeço a participação de vocês, agradeço, deputada, pelo convite, né, por aceitar o convite de vir participar conosco, o prefeito Fernando também. Deixo para vocês o abraço do nosso presidente da GM, prefeito Zé Délio. Queria até fazer uma referência ao Zé Sim. Délio, né? Eu queria parabenizar. Hoje a gente participa muito da movimentação dos municípios a nível nacional, da CNM, e eu sempre tenho um orgulho muito grande de perceber o protagonismo que as nossas entidades municipais de Goiás têm a nível nacional, tanto a AGM quanto a FGM, o Zé Délio, né, que faz um belo trabalho, está sempre lá comunicando, conversando com os parlamentares, buscando o nosso apoio, o nosso voto nas pautas municipalistas. Está sempre antenado e trazendo para nós, de forma muito atualizada, tudo aquilo que a gente precisa fazer de movimento político para que a gente possa fortalecer os municípios. É um trabalho extremamente relevante, que traz informações para nós, que leva para os prefeitos e que faz com que a união dos prefeitos seja uma força grande a nível de estado, a nível federal, para garantir mais recursos para os nossos municípios. Obrigada mais uma vez. Serão bem-vindos aqui no nosso podcast em outra oportunidade também, e nós desejamos sucesso para vocês nos mandatos aí, no trabalho de vocês. A população conta com isso, né? Com o bom trabalho de vocês. Obrigada mais uma vez. Nós te agradecemos e estamos à disposição.